Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz. Que alegria nos reencontrarmos aqui no Razões da Fé. Já quero iniciar esse programa convidando-a a divulgar esse nosso espaço de reflexão sobre a doutrina da igreja, para que as pessoas se inscrevam, curtir, a cada vez que você assistir, curta, ative o sininho, compartilhe mandando para as pessoas, tá bom? É importante que a gente vá desenvolvendo esse nosso programa e esse nosso espaço de divulgação e estudo sobre a doutrina da igreja. Nós aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. No nosso encontro passado, nós então meditávamos sobre o eu creio e nós cremos, a resposta individual dentro de uma resposta comunitária, e vamos entrar então no capítulo, na segunda sessão, onde vamos trabalhar de forma mais densa sobre a profissão da fé cristã e os símbolos da fé. Nós temos então dois símbolos da fé, ou duas fórmulas de professar a fé. Ambas se complementam, elas não são excludentes. A estrutura das duas são diferentes, uma menor e outra mais elaborada, mas ambas se complementam e nenhuma exclui a outra. A primeira, assim chamada símbolo dos apóstolos, é aquela que mais comumente usamos nas missas dominicais. Vez ou outra, sobretudo em solenidades, é que usamos o outro símbolo, chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Como diz o nome, é um símbolo ou uma estrutura dos elementos da fé, feitos em dois concílios, o de Nicéia e o de Constantinopla. Vamos então ver aqui o símbolo dos apóstolos, que é o símbolo menor, do qual muitas pessoas dizem que foi assim: antes dos apóstolos saírem para a missão, para além fronteiras, para o anúncio da Boa Nova, Pedro reúne os 12 apóstolos e juntos eles fazem uma síntese e dizem: é nisso que nós cremos. E essa fórmula vai se tornar um modelo, um norteador para a vida na igreja. Nós temos a Didaqué, que é esse livro aqui, Catecismo dos Primeiros Cristãos, que é diríamos, uma primeira elaboração dos códigos da fé, dos elementos da fé. Ele é bem sintético, obviamente, e atribui-se aos apóstolos. E depois teremos outros tantos catecismos, até chegar a esse que nós estamos estudando, que é o mais recente, aquele que foi promulgado como fruto do Concílio Vaticano II. Muito bem. Os símbolos, ou o credo, como a gente costuma falar, ele tem as seguintes fórmulas. O símbolo dos apóstolos, nós assim rezamos, ou nós assim professamos, melhor dizendo, professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este é o mais sintético, né?
Esse é aquele que nós usamos mais comumente nas missas. Embora na Europa, acho que mais na Europa, se usa o outro que eu vou agora dizer, que é o símbolo niceno-constantinopolitano ou credo niceno-constantinopolitano. No catecismo, eles estão em paralelo, para que nós vejamos que ambos se complementam, não são excludentes, embora um seja mais sintético, o outro mais prolongado, mas eles versam sobre os mesmos artigos da fé. Como é que é, então, o credo niceno-constantinopolitano? Ele assim é desenvolvido. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Já estamos vendo essa diferenciação. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, ou seja, por nós seres humanos, e para a nossa salvação desceu do céu. Então aqui temos um primeiro paralelo. Depois seguimos. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O segundo paralelo. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Um terceiro paralelo. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Um quarto paralelo. Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, o quinto paralelo, e o último, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, esses são os dois símbolos, ou as duas fórmulas que temos para professar a fé que a Igreja recebeu do próprio Senhor, obviamente nas figuras dos apóstolos, e que a Igreja, então, transmite aos seus filhos e filhas. Se há alguma dúvida no que nós devemos crer, é só recorrer a uma das duas ou as duas fórmulas e professá-las. É nisso que nós cremos, os chamados 12 artigos. Eu fiz essa leitura rápida, mas a segunda sessão que nós vamos entrar hoje, ela vai justamente refletir, meditar, artigo por artigo, ponto a ponto, do que está sintetizado, do que está apresentado no credo, tanto do chamado credo apostólico, como o credo niceno constantinopolitano. Muito bem. Então, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Quem diz eu creio, diz dou minha adesão àquilo em que nós cremos. Como eu já falei, né? A minha fé pessoal, ela não exclui a fé comunitária. E mais, a fé pessoal, ela é abraçada pela fé comunitária. Por quê? Antes de mim, vieram pessoas que creram. Ao meu redor, meus contemporâneos, há pessoas que creem. E para além de mim, para a realidade futura, existirão os meus sucessores, aqueles que virão depois de mim. Eles também crerão, mesmo dando suas respostas pessoais, mas crerão como crê a Igreja. Então, é uma adesão. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé. Olha só a estrutura teológica, gramatical, de narrativa, a estrutura de linguagem que o catecismo e a fé se ocupam.
a comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Acho que foi no encontro passado que eu dizia da graça de participar de um momento onde universal da igreja, né? Onde temos pessoas de diversas partes do mundo. Eu tive a graça de viver 2 momentos desse, que foram a Jornada Mundial da Juventude em Madrid e a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Em ambas as realidades, em ambas as jornadas, nós tínhamos jovens e adultos também, lógico, do mundo inteiro. E quando celebrávamos, ou quando dialogávamos, ou quando estávamos naqueles momentos comuns, nós percebíamos que a linguagem era comum, mesmo com idiomas diferentes. Árabes, pessoas que falam inglês, espanhol, russo, polonês, grego, italiano, enfim, português e tantos outros. Essa variada composição de idiomas não gera uma Babel, mas gera comunhão. Porque existe uma linguagem comum que está ali, que é normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Aqui o Catecismo apresenta Romanos 10, 9. Vou pedir a Fabrício que pegue aqui a Bíblia, por favor. Vamos ouvir aqui Romanos 10, 9. Essa vermelha, é isso. Romanos 10, 9. Obrigado. Isso que é bom ter uma equipe boa, né? Ele é cameraman, ele é tanta coisa aqui, nosso amigo e irmão Fabrício. Então vamos aqui, essa carta de Paulo, essa joia, carta de Paulo aos Romanos. Vamos ver essa fórmula que lá está presente. Romanos 10, 9. Vamos lá. Assim diz, porque se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante. É uma máxima que nos ajuda a entender os elementos essenciais, indispensáveis na fé. A crença de que nosso Senhor é nosso Salvador, é o nosso Redentor. Também em 1 Coríntios 15, versículos 3 a 5, vamos lá ver? 15, 3 a 5. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Olha que interessante, Paulo está dizendo que ele está transmitindo aquilo que ele recebeu. Recebeu, guardou e fez com que as pessoas conhecessem também. É o chamado querigma, o anúncio, o objeto de fé. Então, Paulo também recebe, certamente, dos apóstolos. E qual é a súmula do que ele recebeu? Qual é a síntese? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Olha que interessante. Paulo recebe esse elemento de fé. Paulo entende que Pedro ou Cefas terá essa primazia, terá esse princípio de unidade. E quando nós vemos aqui, né, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, nós nos reportamos ao símbolo dos apóstolos, que é essa síntese comum da nossa fé. Muito cedo, porém, a igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos, estruturados, articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Aqui tem uma fórmula que é de São Cirilo de Jerusalém, na chamada catequese iluminadora.
lá diz: o símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, olha que bonito, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Isso é importante. Por quê? Nós vamos ver que aqui estão a síntese, né? Os elementos básicos, dos quais nós não podemos renunciar. Só que isso vai sendo depois elaborado, vai sendo estudado, vai sendo desdobrado. Isso ajuda a entender que, embora esteja de forma sintética, mas aqui está o elemento, está a composição completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos. Olha aí. Podemos dizer que os símbolos dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano são esse pequenino grão de mostarda, que dentro desse grão de mostarda está toda a riqueza, a beleza da nossa fé. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra que normalmente as começa, creio, e denominam-se também símbolos da fé. Então, vamos lá. Podemos chamar de profissão de fé, podemos chamar de credo, ou podemos chamar de símbolos da fé. Por quê? Vamos lá. A palavra grega símbolo significa a metade de um objeto quebrado, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se identificar a identidade do portador. Há uma imagem antiga da igreja, vamos ver se Fabrício consegue captar aí. Geralmente era feito com o pé. Então alguém fazia isso com o pé, na areia, né? Na areia. Então, digamos, eu fazia esse traço no chão. Se Fabrício fosse um cristão, ele faria esse outro traço. Conseguindo ver? Então, o traço que eu fiz com o traço que Fabrício fez gerou uma imagem, nos ligou. O que é isso aqui? Não está muito bem desenhado, não, mas é um peixe, um dos símbolos do cristianismo. Com isso, naqueles 4 primeiros séculos de perseguição, um cristão reconhecia o outro, quando um fazia uma parte e o outro complementava. Nesse sentido, todos acabavam se entendendo, se conhecendo como cristãos. Porque o peixe é o nome em grego, né, ictus, que significa Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então, nesse sentido, o símbolo sempre foi usado como elemento de unificação. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Opa, vamos lá? Se você tem amigos catequistas, amigas catequistas, peçam para se inscrever no nosso canal, peçam para acompanhar essa série de estudos, porque isso aqui vai ajudar bastante em conhecer a fé e em transmitir a fé, como nós vimos em Romanos 10, 9. Paulo recebeu, Paulo transmite. E não é transmitir da minha cabeça, mas transmitir aquilo que recebemos da igreja. Pois bem, a primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O batismo é um sacramento que abre a porta pela qual entramos na vida da igreja e dele iremos receber todos os outros sacramentos. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal,
Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus 28:19, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Nós vamos observando que toda essa grande estrutura, que num primeiro modo, no primeiro instante, pode parecer extremamente complexo, pesado, tudo isso vai encontrando o canal da simplicidade. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez perguntaram ao cardeal de Santiago, no Chile, havia toda uma confusão lá, uma briga e tal, e aí a mídia perguntou, cardeal, ah, os bispos do Chile têm a mesma fé? Os bispos do Chile estão em comunhão? Aí o cardeal parou, ele estava falando em rede nacional, e ele disse sim, temos a mesma comunhão, porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é importante. Às vezes eu tenho alguma divergência do modus operandi de Fabrício, Fabrício do meu modus operandi, nós do modo de colocar em prática de Carmen ou de Maria, mas só que a gente tem que sempre focar no que nos une, no que nos agrega. Porque Fabrício tem a sua riqueza de ser como ele é, eu tenho a riqueza de ser como sou, o senhor, a senhora tem a riqueza de serem como são, só que nós não podemos ficar fixados em nós mesmos, temos que ceder e procurar aquilo que nos une, aquilo que nos agrega. E aí, o simples nos agrega, que é a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muito bem. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos seres humanos. Logo após, a terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal, vai dizer Santo Irineu. Olha que interessante. O símbolo, né, o credo, a profissão de fé, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, dentro dessa obra admirável da criação, o Filho, nesse mistério da redenção, e o Espírito Santo, toda a santificação e vida da Igreja. Essas três partes são distintas, embora interligadas, segundo uma comparação usada com frequência pelos padres. A chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações, né, que os distinguem e os separam, assim também nessa profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta, vai nos dizer o Catecismo Romano. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, bispo de Milão, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando o número dos apóstolos, o conjunto da fé apostólica. Ele fala isso na explanação sobre o símbolo. Olha que interessante. Há bem mais de 1000 anos, agora eu vou ficar devendo a vocês, Santo Ambrósio, Milão, acho que aí uns 1600. Eu vou ver direitinho qual o século, procura, Fabrício, por favor, o século Santo Ambrósio de Milão. Vamos ver em que século ele fez um estudo, uma explanação sobre o símbolo, e hoje nós estamos fazendo também via internet. Lógico, não estamos fazendo com a grandeza de Santo Ambrósio de Milão, né? A gente tenta para auxiliar, para ajudar. Inclusive, é do pastoreio de Santo Ambrósio que vamos contemplar a conversão de Agostinho. Interessante, né? A conversão de Agostinho.
Muito bem, então ele diz que os 12 artigos da fé presentes no credo são, esse número 12 não é ao acaso, é uma comunhão com os apóstolos e aquela lenda que eu falava, né? São 12 artigos, cada um elaborou um e constituiu o símbolo para dizer é nisso que nós cremos. Conseguiu, Fabrício? As procissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, vai dizer aí os documentos antigos da fé. Temos o credo de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, como de Toledo, de Latrão, de Lyon, de Trento, ou de alguns papas, como a fé de Damaso, ou o credo do povo de Deus de Paulo VI, que ele fez lá numa profissão de fé solene. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Ele nos ajuda a viver e aprofundar hoje a fé de sempre. Aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, dois ocupam um lugar muito particular na vida da igreja. Então vamos aqui com calma. Existem muitas catequeses, existem muitas formulações para explicitar a fé em alguns momentos da igreja. Estas formulações, elas são importantes, porque certamente todas convergem para os artigos da fé, os elementos próprios da fé, mas dentre todos estes, dois ocupam, que são os que eu falei, o chamado símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano. Lembrando que essas muitas formulações, elas não podem divergir. São distintas, diferentes na linguagem, na estruturação, mas a essência, os elementos são os mesmos, ok? Os elementos são os mesmos, porque nos ajudam a aprofundar hoje a fé de sempre. É interessante essa expressão, né? De sempre, a fé de sempre. A fé nossa é a de sempre. A fé que os apóstolos foram dotados é a fé que até hoje chegou para nós. Por que eu estou fazendo logo essa distinção? Para lembrar que a missa não tem missa de sempre. Os ritos de missa foram se estruturando ao longo do tempo. Tudo bem que tenha um rito de missa que tenha sido mais presente na igreja do que outro. Mas, com certeza, o rito de Trento, de Pio V, o rito de Paulo VI, não foram os ritos que Paulo celebrou, que Timóteo celebrou. Mas a fé, sim. A fé, sobretudo as palavras da Eucaristia, foram as mesmas, desde a era apostólica até os dias de hoje. Então vamos ter muito critério quando usamos esse de sempre. Se me fala a memória, é uma locução adverbial, né? De sempre. Vamos ter cautela. A fé é a mesma, desde os apóstolos até hoje. Agora, os símbolos, as formulações da fé foram se construindo e também os ritos celebrativos foram sendo constituídos ao longo do tempo. E não tem um mais e outro menos. Todos são valiosos porque expressam a unidade da igreja. E lembrando sempre que não tem um rito mais piedoso ou outro menos. A piedade é um dom do Espírito, não do rito. É o Espírito de Deus que nos dota do dom da piedade. Fabrício aqui achou Santo Ambrósio do século IV. Então nós temos aí 16 séculos que nos separam de Ambrósio e nós aqui hoje fazendo essa explanação, esse estudo sobre a fé. Que bonito a igreja, né? E os mesmos artigos que ele se debruçou, nós estamos debruçando, logicamente com
mecanismos distintos. Ele usou o que ele tinha em sua época, nós estamos usando o que temos em nossa época, porém com a fé de sempre. Bom, falamos que dois dos símbolos ocupam um lugar muito particular na vida da igreja, e são esses: o símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé, ou seja, teve sua cátedra, teve sua igreja, sua comunidade, e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé. Quem diz isso também é Santo Ambrósio em seus estudos. Então, o símbolo apostólico, ou símbolo dos apóstolos, é o mais antigo, porque foi o primeiro a ser cultivado ali na Igreja de Roma, que se tornou, desde todo sempre, a igreja primacial, a igreja que seria o elemento visível da unidade da igreja. O símbolo, denominado niceno-constantinopolitano, tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, Niceia 325 e Constantinopla em 381. Ainda hoje ele é comum a todas as igrejas, tanto do Oriente como do Ocidente. Lembrando que essa divisão Oriente e Ocidente é uma herança do Império Romano. O Império Romano dividiu o seu grande império da seguinte forma: Roma foi por primeiro a sede do império e estava ao ocidente. Então, Roma será a primeira sede desse grande império. Com o avanço e a importância das outras regiões do Império Romano, era necessário ter, e alguns imperadores foram morar lá, uma sede mais ao Oriente, ou seja, nas duas realidades do Império, Ocidente e Oriente. Então, a primeira sede, Roma, a segunda sede, Constantinopla, hoje que nós conhecemos como Istambul, na Turquia. Essa igreja, a igreja de Constantinopla ou de Istambul, é tida como criada pelo apóstolo André, irmão de Pedro. Por isso que ambas são muito unidas, a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla ou de Istambul. E tanto no Ocidente como no Oriente, essa profissão de fé ela é largamente usada, lembrando sempre para expressar a unidade da fé. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Quando a gente usa a palavra catecismo, a gente quer dizer um livro que contém a estrutura da fé. Um livro que contém os elementos codificados, estruturados, reunidos, organizados da fé. Então, quando a gente fala catecismo, temos essa imagem. E, como falamos aqui, esse antigo catecismo vai ser atribuído ao credo, porque ele traz dali a estrutura de organização. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Repito, não divergem, convergem, um é mais sintético, o outro é mais detalhado, porém ambos falam dos mesmos 12 artigos da fé. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, Romanos 6,17, acolhemos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. Então,
Quando eu digo eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, tal, 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 quando eu professo isso, eu estou na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu também estou em comunhão com a igreja inteira, porque foi a igreja que nos transmitiu a fé na qual nós cremos. Isso tem que ficar muito interessante. O que diz Santo Ambrósio, lá no século IV? Este símbolo é o selo espiritual, é a marca, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que guardamos em nossa alma. O tesouro que guardamos em nossa alma. Conta-se que São Francisco Xavier, quando tinha crises de fé, ele pegava, escrevia o credo e colocava, São Francisco Xavier, não, São Vicente de Paulo, colocava na batina. Todas as vezes em que ele sentia tremer a fé, ele pegava, botava a mão sobre o coração, automaticamente sobre aquela fórmula, para que ele fosse ajudado a não se desviar da fé. Então, às vezes nós fazemos a profissão de fé de forma muito mecânica, automatizada. Não estou julgando ninguém não, porque às vezes eu também faço. Mas é importante a gente ter essa clareza e estar sempre vivendo o passo a passo da missa, a nossa Páscoa semanal, e quando, deste instante, fazermos como se diz, essa profissão com muita clareza, com muita consciência. Estou professando aquilo que eu disse sim, mas um sim também dado por muitos, o sim da igreja. Agora nós vamos entrar no capítulo 1, Creio em Deus Pai. É o número 198 do Catecismo. Repito, quando eu falo número, eu não estou falando de página, porque as páginas mudam de acordo com a estruturação, com as edições do Catecismo. Mas a numeração é sempre a mesma. Eu pediria, Fabrício, página, eu estou aqui, ó, nesse em cima, não é isso? E a numeração que eu estou falando é esse aqui em negrito. Essa numeração é a mesma em todas as edições. O que muda é a página a ser utilizada. Mas nós sempre fazemos referência ao número. Ele facilita e gera comunhão, gera unidade. Muito bem. Antes de falarmos do creio em Deus Pai, lembramos que são o credo é dividido em 3 partes. Né? Falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos seguir o símbolo apostólico, esse que mais comumente nós usamos e que é o mais sintético. Isso não significa que nós não teremos, ao longo dos estudos, a compreensão ou a complementação com outras estruturas de linguagem, mas os 12 artigos se mantêm os mesmos. Então, creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, nos diz o profeta Isaías 44:6. O começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa da divina, da Santíssima Trindade. É a primeira pessoa que se revela a nós, né? O Pai que se dá. E é o Pai que estabelece o plano, a economia da salvação, na qual teremos a figura do Filho, o Deus Filho, e a figura do Deus Espírito Santo. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Interessante, a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Essa criação aqui, nós reportamos os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Só que essa criação, ela dará espaço a uma nova criação, que é aquele instante no qual Jesus ele morre, desce aos infernos. Inferno não é o inferno, não. As regiões infernais, o lugar da escuridão, onde estão todos aqueles e aquelas que aguardaram o Messias. Ele desce
para também lá anunciar a salvação, e aí ele ressuscita. Então a ressurreição é a nova criação, ou seja, um novo começo, um novo fundamento. Mas aqui o credo faz menção a essa primeira criação, mas certamente chegando à plenitude que é a nova criação de Cristo Jesus. O artigo 1º, então, entramos naquela divisão de 12 artigos. O artigo 1º vai dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito bem. O que é creio em Deus? Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. Fundamental significa fundamento, é a estrutura base de tudo. O símbolo inteiro fala de Deus. E se também fala do ser humano e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Seres humanos, mundo, criação do Criador. O Deus que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os artigos do credo dependem todos do primeiro. É um desdobramento orgânico, né? Da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os 10 mandamentos nascem do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo mais vem por acréscimo. Os demais artigos nos fazem a conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos seres humanos. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Depois nós vamos vendo que Deus é esse, um Deus uno, mas que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em um só Deus. Com essas palavras começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da Antiga Aliança, ou seja, o monoteísmo. Nós não cremos em 3 deuses, nós não somos uma religião politeísta, nós não somos uma religião de deuses diversos, não. Cremos num único Deus, em um só Deus. Essa fé tem sua raiz na revelação divina da Antiga Aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. Ah, padre, mas tem religião tal que crê nesse Deus ou nesses deuses, tal. Nós respeitamos, mas nós não cremos. Por que eu estou insistindo nisso? Porque por muito tempo a fé, ela foi... Isso não é culpa de ninguém. Isso é a compreensão de cada período histórico e que nós hoje temos que aprender com as situações passadas. Então, se imaginava uma fé de expansão e uma fé de imposição. E muitas vezes, ou em muitos momentos, uma fé de desrespeito e de anulação. E hoje, novamente, hoje e sempre, teremos uma fé de expansão, mas não de imposição, mas de atração. Não é mais bonito? E como é que Deus atrai as pessoas? Tem suas diversas formas, né? O documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, vai dizer que Deus, por caminhos só dele conhecidos, é capaz de salvar a todos. Então, por primeiro, quem atrai é Deus. Deus tem o seu modo, a sua ação, o seu plano. Mas a atração que ele faz, que ele causa em nós, também ajuda a causar a atração no outro. Por isso é tão importante o testemunho na fé. Por isso é tão importante o acolhimento. Por isso é tão importante receber a pessoa como ela chega. É tão bonita aquela imagem, eu estou meditando muito nisso esses dias. Como é bonita aquela imagem do Pai das Misericórdias que o evangelista Lucas apresenta. O filho mais novo leva tudo, vai, gasta com a vida dissoluta. Quando chega já no fim do poço, querendo comer a lavagem. Não sei se o senhor ou a senhora
já sentiu o odor da lavagem. Ele quer comer aquela comida, aquele alimento. E está ali em meio às fezes do porco. Ele está na lama e volta para o pai. Quando o pai o vê de longe, corre para abraçá-lo. É muito bonito isso, me emociona, muito bonito. O pai corre, abraça, beija o filho, fedendo a porco, a lavagem. O pai não diz, corre, vai tomar um banho primeiro, seu imundo, seu infeliz. Vai logo, se arrume, depois vem falar comigo, você está pensando que você é quem? Não. O pai vai, abraça, beija, se alega porque o filho voltou. Depois que manda dar banho, depois que manda vestir roupa nova, botar anel, botar sandália, depois. Ele se alegra, se alegra. Então a fé não é mais por imposição, por desrespeito. Isso não é cristão. A fé é por atração. Meu testemunho de fé. Sendo dócil à ação primordial. Deus é sempre o protagonista. Primeiro é Deus. Deus que atrai. Torno a dizer. Padre, fulano tem crer nisso. Muito bem. A gente respeita. Mas nós cremos num Deus único. Se essa pessoa quiser fazer experiência com o nosso Deus, bem-vindo, bem-vinda. Vamos acolher. E vamos pouco a pouco mostrar a beleza da nossa fé, a beleza do nosso Deus. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como único. Ouve, Israel, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 a 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Está lá em Marcos 12, 29 a 30. Ao mesmo tempo, dá a entender que ele, Jesus, é o mesmo Senhor. Marcos 12, 35 a 37. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico da fé cristã. No 27º domingo do tempo comum, eu meditei com as pessoas justamente isso, né? Lá usando a palavra de Isaías, capítulo 5, Deus vai tirar do povo eleito a vinha e vai dar para outro para que produza frutos. Nós precisamos entender que o Senhor é nosso Senhor e a nossa vida tem que estar subjugada, submissa à vontade do Senhor. Isso é exercício na fé. Então, Jesus é o Senhor. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é o Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único, como eu já falei. O Deus único se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver o que nos diz o Concílio de Latrão, o 4º Concílio de Latrão. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só, verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, contudo, têm a mesma unidade, têm a mesma substância,
a mesma natureza, ou seja, a natureza de Deus. Essas três pessoas são um só Deus. Padre, é complicado, é. Eu não vou mentir, não. É complicado, mas é fé. Nós temos que nos lançar, acolher essa fé no Deus único. Deus revela seu nome a seu povo Israel. Deus revelou-se dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Por isso a gente tem que pensar muito qual o nome que vamos escolher para os nossos filhos e filhas. E ter raiva, ter aversão, ter distância dessa ideia de colocar em animais domésticos nome de ser humano. Nome de gente é pra gente. Nome de animais é animais. É pimpolho, é puff. Isso é nome de cachorro, de gato. Nome de gente é pra gente. Animais são seres sencientes. Eles sentem. É lei, inclusive. Mas não são seres humanos. Um cachorro, um gato, sentem, têm sentimentos. Eles percebem o seu entorno. Ser ciente. Mas eles não são ser humaninho, não. A gente pode criar, pode certamente conviver, mas entendendo que na categoria o ser humano tem excelência. Embora, às vezes, temos seres humanos que não vivem, não agem como seres humanos, e que animais agem muito melhor do que seres humanos. Mas nós não podemos inverter a ordem, não. Ser humano é ser humano. Gato, cachorro, papagaio, são animais. Na casa de uma Francisca mesmo, a avó do Fabrício, tem um papagaio lá. Tem. Qual é o nome lá? Fabrício? O nome do papagaio? Não tem, nem nome tem, é papagaio só. Tá ótimo, o nome é papagaio. Muito bem. Então, o nome exprime a essência e a identidade da pessoa, o sentido de sua vida. Deus tem um nome, mas é um nome santo, não é qualquer nome, não. Ele não é uma força anônima, isso é muito importante. Porque às vezes fala, é uma luz. Não, Deus é a pessoa com a qual nós nos relacionamos. Negócio de luz, de vento, não. Muito cuidado com isso. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido, mas intimamente de ser chamado pessoalmente. O nome de Deus é tão santo que os judeus até hoje, eles não chamam o nome de Deus. Eles falam Hashem, Adonai. Nós temos que ter muito cuidado, viu? O negócio de ficar usando Jeová, Javé, Yahvé. Não, tem que ter muita reverência. Também com o nome de Jesus. Ah, Jesus, não, vamos ter cautela. É um nome santo, cujo os joelhos dos céus, da terra e dos infernos se dobram. Então vamos ter muito cuidado. Deus revelou-se progressivamente a seu povo sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés, na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Eu sou aquele que sou. É uma tradução mais próxima em português do que seria o nome de Deus em hebraico. Vocês repararam quando Jesus fala eu sou? Todo mundo fica assim? Porque eu sou é o nome de Deus. Jesus está dizendo que ele é Deus. E aí os judeus mais ortodoxos ficam morrendo de raiva, porque ele está, na visão dos judeus, blasfemando. O Deus vivo. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Êxodo 3. Olha aí a questão da herança da fé. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isso, e que por este desígnio agirá com sua onipotência. Deus é onipotente, onipresente e onisciente,
todo poder, está em todo lugar e sabe de tudo. Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. O que Jesus fala? Eu sou. Jesus está dizendo que é ele. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, 13 a 15. Ao revelar seu nome misterioso, eu sou aquele que é, ele, os hebraicos, né, os hebreus, e depois toda a tradição judaica, apresentará o famoso tetagrama, ou seja, as 4 letras. Está pegando aí, Fabrício, por favor? O Y, o H, o W e o H. Esse tetragrama, isso aqui é uma transliteração do hebraico para o português, né? Letras do nosso alfabeto compreensível, não é do alfabeto hebraico. Então são essas aqui as letras. E só uma vez por ano é que o sumo sacerdote dizia no Santo dos Santos o nome de Deus, né? Então nós aí temos o tetragrama. Padre, qual o nome mais próximo? É muito difícil, viu? Uns falam Yahvé, outros falam Yahvé, outros falam Javé. Porém, é quase um consenso de que o nome de Deus não é Jeová, que é um nome largamente usado nas traduções das Bíblias de origem protestante. Os biblistas quase que têm na totalidade a clareza de que é certo que não se tem uma segurança quanto ao nome de Deus, porque o som do nome se perdeu e só temos o tetragrama, né, as 4 letras, e então é quase consenso que não é Jeová. Então é mais para Yahvé, Yahvé ou Javé. Os livros litúrgicos, eles não trazem, eles sempre falam Senhor, falam Deus, eles não trazem. Na Bíblia de Jerusalém, você vai ver, chamada Bíblia de Jerusalém, né, que é uma edição católica, da Paulus, eles trazem o nome Javé, mas não se é... Pega essa Bíblia azul, por favor, Fabrício. Isso não é muito... Não, essa outra maior. Não é muito condizente com o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, sabe? Então, todas as vezes que nós virmos no texto o nome de Deus, falando Javé, falando Yahvé, ou até mesmo Jeová, como em algumas traduções protestantes, nós devemos mudar para o Senhor, para Adonai, para Deus, mas evitar usar o nome de Deus. Isso aqui é uma Bíblia de tradução ecumênica, a TEB, que é de origem francesa. Ela já não usa o nome de Deus. Vai usar Adonai, El Shaddai, Elohim, mas nunca o tetragrama, nunca o nome de Deus. Bom, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério. O mistério para nós seres humanos é aquilo que é escondido, quando a gente descobre, acabou. Deus não. Deus é eternamente misterioso, mas um mistério não fechado, um mistério que se revela por toda a eternidade. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo exprime da melhor forma a realidade de Deus, como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é um Deus que não se deixa ver.
Seu nome é inefável, não se pode dizer, não se pode pronunciar. Está lá no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1. E ele é o Deus que se faz próximo aos seres humanos. Interessante. Deus dá o nome, mas aquele nome não resume quem é Deus. Aquele nome não domina Deus. Deus é muito mais. Esse mistério dado, esse mistério revelado por toda a eternidade. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus que revela seu nome como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto ao seu povo para salvá-lo. Em Deus não há mudança. Eu não fui, eu não serei, eu sou. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santos, Isaías exclama: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Lá em Lucas, capítulo 5. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o ser humano que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus, não um ser humano. Sou santo no meio de ti, diz o profeta Oséias 11. O apóstolo João dirá: com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai em grego, Adonai em hebraico ou em grego Kyrios. E é com este título que quer ser aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor, ele é Kyrios. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. Êxodo 33. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Êxodo 34. O nome divino eu sou, ou ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos seres humanos e do castigo que tal pecado merece, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Diz lá no Evangelho de São João, capítulo 8. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus dizendo que quando foi elevado na cruz, ao olharem, vão entender que ele é Deus. Tanto é que em Marcos, quem responde a pergunta quem é ele, é um soldado romano. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Só Deus é. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses, vai dizer Isaías 44. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos ficarão gastos como vestido, como uma roupa, tu os mudas e serão mudados. Mas tu continuas o mesmo, e teus anos não têm fim, diz o Salmo 102.
Nele todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra, diz o apóstolo Tiago. Ele é aquele que é, desde sempre para sempre, e assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade que só Deus é. Foi nesse sentido que a tradução dos 70, que é uma tradução antiga da Bíblia, e na continuidade deles, a tradição da igreja, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é o próprio ser e é por isso e é por si mesmo tudo o que é. Deus também é aquele que é a verdade e amor, vai sintetizar lá São João, dizendo que Deus é amor, como ensina o apóstolo na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Deus é verdade, o resumo da tua palavra é verdade, são para sempre tuas justas normas. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é um ensinamento sincero, diz o livro do profeta Malaquias. Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para se revelar a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele, seu amor gratuito. Estamos concluindo, eu quero enfatizar isso. O amor gratuito. Todas as vezes que nós encontrarmos alguém dizendo que para sentirmos o amor de Deus é preciso dar alguma coisa, fujamos. Deus não pede nada. Nem o dízimo, sabia? Nem o dízimo. O dízimo sou eu entendendo que eu tenho, diante dessa oferta gratuita, eu tenho que manifestar a minha gratidão pelo dízimo e me tornar corresponsável na vida da paróquia, da comunidade. Mas Deus não pede isso de mim. Deus não pede nada, a não ser que o meu coração esteja aberto. Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Então, é um amor gratuito, meu irmão, minha irmã. Então, se alguém disser a você, olha, é preciso que você dê isso, aquilo, outro, fujamos, fujamos, fujamos. O amor de Deus é gratuito, é eterno. O amor de Deus é sublime. O alcance da fé no Deus único. E outra coisa, eu vou me organizar primeiro para depois me doar a Deus. Não. Deus sabe trabalhar com a lama que nós somos. Não para que fiquemos na lama, não para que fiquemos sendo barro, mas para que sejamos elevados à dignidade de seus filhos e filhas. Então, não espere, não espere. Eu vou me organizar. Não, isso é desculpa. 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 Do jeito que você é, do jeito que você está, se entregue para Deus. E sejamos dóceis e Ele faz. Ele faz a obra. Ele faz a obra. Deus não se atrapalha com essas miudezas, não. O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento, diz Jó, no capítulo 36. Por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido, vai dizer Santa Joana d'Arc no seu processo de condenação. Inclusive, é naquela bela expressão, quando o bispo de Rouen vai perguntar, Joana, estás na graça? Ela diz sim. Joana, estás na graça? Sim. Joana, estás na graça? Sim. E se eu não estiver, que eu morra nela. A grandeza daquela jovenzinha que, ouvindo o mandato do Senhor, salva a França, a filha mais velha da igreja.
para que de fato ali reinasse o Senhor. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Que tens que não tenhas recebido, diz São Paulo aos Coríntios, que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu, diz o Salmo 116. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os seres humanos, da vida intrauterina até a idade mais avançada. Todos são dignos, porque todos eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, 27. Ah, padre, mas ele tem essa deficiência, ele tem... Não, todos somos amados por Deus. Não tem um mais ou outro menos. Todos somos amados por Deus. Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele. E ao nos desapegarmos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Olha que interessante, né? Então a gente usa tudo, mas se perceber que aquilo que estamos usando nos desvia dele, a gente abandona para viver em Deus, com Deus e por Deus. Vamos ouvir aqui o que disse São Nicolau de Flui. Ele diz assim: Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância. Confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. E aqui terminamos. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até breve, se Deus quiser.